Pessoal, hoje a gente vai para o nosso último desenho de estudo epidemiológico, que é o ensaio clínico randomizado. Até o momento, nas aulas anteriores, a gente estudou os desenhos observacionais. Então, nesses desenhos observacionais, como a gente viu, não havia a intervenção do pesquisador, havia apenas a observação. Nos ensaios clínicos, a diferença é que o investigador vai aplicar uma intervenção e observar os efeitos dessa intervenção sobre os desfechos, a variável desfecho. A principal vantagem, então, de um ensaio clínico em relação a um estudo observacional é a sua capacidade de demonstrar causalidade, porque o investigador vai aplicar a intervenção antes do desfecho ter acontecido. Então, é possível avaliar, observar uma relação causal. A definição do tipo de estudo epidemiológico que a gente vai desenvolver em um trabalho científico, o seu delineamento correto e cuidadoso, são etapas fundamentais para a realização de uma pesquisa de qualidade. Então, eu sempre digo da importância da gente desenvolver um projeto bem feito, um projeto bem delineado, avaliando todas as possíveis variáveis de confusão, com cálculo amostral adequado, uma metodologia robusta. Então, é de grande importância que o projeto de pesquisa seja bem feito, Um projeto de pesquisa bem feito vai gerar um trabalho bem feito, uma dissertação bem feita, um artigo bem feito. Um projeto de pesquisa mal executado não vai dar uma pesquisa boa. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade aqui para frisar com vocês a importância de um projeto de pesquisa bem delineado. E dentre os estudos experimentais, aquele que apresenta o maior nível de evidências é o ensaio clínico randomizado. Por isso que eu estou trazendo aqui o ensaio clínico randomizado. Existe também ensaio clínico quase randomizado, existe só o ensaio clínico não randomizado. Então, eu trouxe para vocês o que existe de melhor, que é o ensaio clínico randomizado. Nesse tipo de estudo, sempre vai haver, então, a presença de um grupo controle e um grupo de intervenção, em que a intervenção vai ser alocada de forma aleatória e randomizada entre os grupos. Então, os dois grupos vão ser randomizados, por isso que ele chama ensaio clínico randomizado. Então, gente, apesar de mais da metade dos ensaios clínicos randomizados publicados, que já foram publicados, serem do tipo paralelo, existem outros desenhos, outros tipos de ensaio, que são, por exemplo, do tipo cruzado, do tipo boca dividida e do tipo agrupamento. O tipo do desenho experimental dos ensaios clínicos vai depender de quê? É de como os participantes são expostos à intervenção. Nos ensaios clínicos aleatórios, os controles podem ser tanto em pacientes diferentes, como no caso dos ensaios do tipo paralelo, ou o próprio sujeito da pesquisa sendo o controle e o experimento ao mesmo tempo, como a gente observa muito nos estudos do tipo boca dividida. A gente vai falar um pouquinho dos ensaios clínicos do tipo paralelo e do tipo boca dividida. Por que eu escolhi esses dois? Porque são aqueles estudos que a gente mais utiliza e a gente mais lê nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos relacionados à odontologia. Esse é um desenho básico de um ensaio clínico randomizado. Em um ensaio clínico, então, o investigador compara o desfecho em grupos de participantes que recebem diferentes intervenções. Então, a gente começa com uma população definida, que é randomizada para novos tratamentos ou tratamentos atuais, e seguimos os pacientes em cada grupo para ver quanto que eles melhoraram no grupo com o novo tratamento, quando comparados com o grupo de tratamento atual. Então, a gente pode escolher comparar dois grupos recebendo diferentes terapias, ou podemos também comparar mais que dois grupos. Então, a gente pode testar mais de um tratamento. A escolha da intervenção vai ser o primeiro passo crítico no delineamento de um ensaio clínico. Vários aspectos a gente precisa de levar em conta nesse processo dessa escolha da intervenção, incluindo a intensidade da dose, a duração do efeito e a frequência da intervenção, porque vai proporcionar um equilíbrio
entre efetividade e segurança. O melhor equilíbrio entre efetividade e segurança vai depender, claro, da doença que a gente está pesquisando. A efetividade é mais importante quando a gente planeja intervenções para o tratamento de pacientes com sintomas mais graves, com maior risco de morte. Então, nesse caso, a melhor alternativa pode ser escolher a dose máxima tolerável, como é o caso do câncer metastático. A segurança deve ser o principal critério quando se planeja intervenções para tratar doenças menos graves ou para prevenir doenças novas, no caso de vacinas, por exemplo. O tratamento preventivo em pessoas saudáveis deve passar pelos testes mais rigorosos de segurança. Se o tratamento for eficaz, ele impedirá que algumas pessoas desenvolvam a doença. Porém, todos os indivíduos tratados correrão o risco de quê? De ter efeitos adversos, como a gente está vendo frequentemente agora, né, com as vacinas. Nesse caso, a melhor opção geralmente é escolher a menor dose efetiva. Se não houver certeza sobre a melhor dose, com base em estudos prévios em animais ou humanos, pode ser necessário realizar ensaios clínicos que comparem os efeitos de diferentes doses sobre os desfechos, que foi o que os pesquisadores fizeram agora durante esse período que foram construídos diferentes tipos de vacina para a Covid. E como a gente vai escolher o grupo controle nos ensaios clínicos? O melhor grupo controle é aquele que não recebe tratamento ativo e que, ao mesmo tempo, pode ser cegado. Então, isso, para medicamentos, por exemplo, significa receber um placebo idêntico ao tratamento ativo. Essa estratégia ela é ideal para que qualquer diferença no desfecho possa ser atribuída a um efeito biológico da intervenção. Então, a melhor comparação entre os grupos de intervenção e o grupo controle ocorre quando não há outros fatores que possam atuar, por exemplo, medicações, terapias ou comportamentos que reduzem o risco de desenvolver o desfecho de interesse. Porém, na maioria das vezes isso não é possível, porque várias doenças que a gente está pesquisando, a maioria das doenças que a gente pesquisa hoje, já existe um tratamento padrão. Já existe um tratamento, a gente vai testar um novo tratamento. Então, nessa situação, quando a gente está testando um novo medicamento, que se acredita ser uma boa alternativa ao tratamento padrão, uma opção vai ser delinear um ensaio clínico de equivalência, que compare novos tratamentos com aqueles já comprovadamente eficazes. Quando o tratamento a ser estudado é, por exemplo, uma cirurgia ou um outro procedimento tão atraente que os potenciais participantes não vão querer ser randomizados para algo diferente, a abordagem ideal é qual? É fazer uma randomização para uma intervenção imediata, enquanto o grupo controle, o outro grupo vai ficar numa lista de espera. Esse delineamento requer um desfecho que possa ser avaliado dentro de poucos meses após o início da intervenção. Então, por exemplo, Saulo, eu acho que já fez esse tipo de estudo, colocando as pessoas na lista de espera para cirurgia de siso. Então, depois a gente tem que pesquisar para ver se ele fez isso aí realmente. Eu acho que foi esse tipo de desenho que ele usou. Isso é interessante, por quê? Porque vai fornecer uma oportunidade para uma comparação randomizada entre a intervenção imediata e um grupo controle de lista de espera durante os primeiros meses. E aí também vai ser possível fazer uma comparação intragrupo, antes e depois da intervenção no grupo controle da lista de espera. A definição dos desfechos que a gente vai estudar influencia muitos outros componentes do delineamento. Influencia também o custo e até mesmo, a possibilidade de se responder à questão da pesquisa. Então, várias medidas de desfecho devem ser incluídas para aumentar a riqueza dos resultados e as possibilidades de análise secundárias. No entanto, a gente tem que tomar o cuidado de escolher um único desfecho para refletir a questão principal da pesquisa.
Por quê? Por meio desse desfecho que a gente vai escolher como principal, é que a gente vai fazer o cálculo do tamanho da amostra e a gente vai estabelecer as prioridades na hora de implementar o estudo. Os desfechos clínicos fornecem as melhores evidências para embasar a adoção de um tratamento e para orientar esse tratamento que será empregado. No entanto, para desfechos raros, como por exemplo no caso de câncer, geralmente são necessários ensaios clínicos de grande porte, longa duração e custo muito elevado. Muito utilizado também são os marcadores intermediários, como por exemplo, carga viral do HIV. São ótimos substitutos dos desfechos clínicos, porque tratamentos que reduzem a carga viral consistentemente vão reduzir a morbidade e a mortalidade de pacientes que apresentam, infecção pelo HIV. E muitas vezes é desejável ter um grande número de variáveis de desfecho, porque essas variáveis vão medir diferentes aspectos dos fenômenos de interesse. Então, se o objetivo é avaliar, por exemplo, os efeitos cardiovasculares da terapia hormonal, por exemplo, a gente pode incluir eventos coronarianos como desfecho. Esses eventos coronarianos vão incluir, por exemplo, infarto, insuficiência cardíaca, AVC, trombose. Então, eu estou falando isso para a gente fazer um paralelo depois com os nossos estudos da área de odontologia, tá bom? Como a gente já até comentou, no slide anterior, durante o ensaio clínico, a elaboração de um projeto de ensaio clínico, a gente tem que pensar seriamente, na possibilidade dos efeitos adversos. Então, a maioria dos ensaios clínicos vão ter, entre os seus objetivos principais, avaliar se os benefícios de uma intervenção vão superar os efeitos adversos dessa intervenção. Os efeitos adversos vão poder variar, desde sintomas relativamente leves, como eu ilustrei aqui, erupção cutânea, dor de cabeça, vômito, a complicações sérias e fatais. Então, infelizmente, os efeitos adversos raros costumam ser impossíveis de se detectar durante o ensaio clínico, independentemente do tamanho do ensaio clínico. Então, eles vão ser descobertos, às vezes, muito tempo depois, uma intervenção já estar disseminada na prática clínica, porque são eventos muito raros. Não, o que é possível de se detectar em ensaio clínico são aqueles efeitos adversos assim, bastante comuns. Então, esses são fáceis de serem detectados. Agora, os raros, geralmente, só depois dele estar há muito tempo já na prática clínica em uso que é descoberto. Bom, então, uma vez que a gente já destacou até aqui os pontos principais do desenho da metodologia de um ensaio clínico randomizado, agora a gente vai partir para a teoria dos delineamentos do tipo paralelo. Em seguida, eu vou apresentar um artigo científico que utilizou esse desenho. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do ensaio clínico boca dividida e, da mesma forma, nós vamos ilustrar com um artigo científico. Os desenhos do tipo paralelo são ensaios clínicos longitudinais ou prospectivos, aleatorizados, que também a gente chama de randomizados, e com mascaramento ou cegamento, sendo considerados, então, o padrão ouro para evidenciar a eficácia da intervenção em investigações da área médica. Esse tipo de desenho experimental é o mais comum, utilizado nos ensaios clínicos. É aquele na qual cada grupo de participantes é exposto a apenas uma das intervenções estudadas. A lógica, então, é qual? Nós temos dois grupos de participantes, dois grupos aleatorizados ou randomizados. Então, esses grupos, a gente considera que esses grupos foram randomizados, então eles são iguais, eles apresentam características semelhantes. Nós vamos aplicar uma intervenção em um grupo, a intervenção que a gente está estudando em um grupo. O outro grupo a gente vai aplicar um placebo, ou então a gente vai aplicar um tratamento atual e a gente vai comparar o desfecho. O que aconteceu? Qual foi a porcentagem de pessoas que melhorou no grupo azul? Qual foi a porcentagem de pessoas que melhorou no grupo vermelho? Essa é a lógica de um delineamento do tipo paralelo, de um ensaio clínico randomizado do tipo paralelo.
Eu trouxe para vocês aqui, gente, o Consort. Não sei se vocês já ouviram falar do Consort. O que é o Consort? Devido à falta, né, de rigor metodológico, que as pesquisas, né, que os ensaios clínicos randomizados estavam sendo desenvolvidos, né? E imagina só, você tem o trabalho todo de fazer um ensaio clínico randomizado, gasta dinheiro, gasta tempo, e o trabalho ainda vem com falhas, e isso estava acontecendo muito. Então, em 2010, esse consort, que é esse checklist, foi atualizado. Ele consta, então, é um guideline que tem 25 itens, que são itens assim fundamentais para uma pesquisa clínica randomizada. E apesar de ser direcionado para todos os tipos de ensaios clínicos, o foco principal do Consort é no desenho experimental do tipo paralelo. Então, quando tem dois grupos randomizados individualmente. Então, dessa forma, esse checklist vai nos ajudar, né, ajuda os pesquisadores do mundo todo a desenvolver um estudo, né, um ensaio clínico randomizado de qualidade. Então, toda vez que a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado, de praxe, inclusive, tem que constar no artigo que foi adotado, né, o Consort como o guia, tá bom? O ensaio clínico randomizado, especialmente os ensaios com delineamento do tipo paralelo, é um tipo de estudo de intervenção, né, como a gente já conversou, e que se parte da causa em direção ao efeito. O efeito vai ser o desfecho, né? Os participantes são divididos aleatoriamente em dois grupos. O grupo da intervenção, do tratamento novo que a gente está testando, e o grupo dos controles. Essa alocação, então, deve ser aleatória. E qual que é o principal objetivo, a principal finalidade dessa aleatorização? É tornar os dois grupos semelhantes entre si. Então, idealmente, os ensaios clínicos devem ser randomizados, devem ser controlados e devem também ser duplos cegos. O que significa cada um desses termos? Randomizados significa que o paciente vai ser alocado para um dos dois grupos de forma aleatória, por exemplo, lançando uma moeda, né? Controlado significa que, além do grupo que vai receber o tratamento novo que se quer testar, vai ter o outro grupo, né, que é o grupo controle, que vai receber o placebo ou então vai receber também um tratamento, né, que vai ser consagrado. Então, esse grupo controle, ele vai ser tratado com um tratamento convencional para determinada doença, ou então ele não vai ser tratado como placebo, né? E o que significa ser duplo cego? Significa que nem o paciente e nem o profissional que irá avaliar a ocorrência do desfecho que se quer prevenir, que no caso, complicação da doença, deverão ter conhecimento do grupo a qual o paciente pertence. Aí ele não vai saber se ele está participando do grupo de intervenção ou do grupo controle. O ensaio clínico randomizado, gente, então é o melhor delineamento para a gente investigar a relação causa-efeito. Então, o fato de serem dois grupos semelhantes, cuja única diferença é a intervenção e o uso da técnica de avaliação de duplo cego e de placebo, pode tornar esse tipo de estudo menos sujeito a vieses. Então, por isso que o estudo, né, o ensaio clínico randomizado, ele está lá no topo da pirâmide de evidência científica. É o melhor desenho de estudo epidemiológico, tá bom? Então, para ilustrar esse desenho de estudo do tipo paralelo, eu trouxe para vocês esse artigo que foi publicado na Journal of Dental Research, que é um dos periódicos mais importantes, né, na área da odontologia. O objetivo desse estudo foi qual? Foi comparar a efetividade clínica de 3 estratégias de tratamento, né, para a cárie dentária em dentes tecidos. E os pacientes foram acompanhados ao longo de 3 anos. Então, os pacientes foram crianças de 3 a 7 anos de idade que possuíam pelo menos um molar descido com lesão cariosa em dentina. Essas crianças foram randomizadas em 3 grupos. Um grupo de crianças recebeu um tratamento convencional, que era a remoção do tecido cavitado e a restauração. O outro grupo recebeu o tratamento biológico, que era um selamento do tecido cariado e uma restauração. E o grupo 3 recebeu somente prevenção.
E quais que foram os desfechos? Os desfechos foram as variáveis dor e infecção. Esse slide é um fluxograma desse estudo que eu deixei aqui justamente para ilustrar para vocês perceberem as dificuldades de se desenvolver um ensaio clínico. Então, prestem atenção aqui. Foram convidadas para participar do estudo 12.078 crianças. Compareceram para a consulta inicial 7.699 crianças. Dessas que compareceram, 5.872 crianças foram excluídas, o que representa 76% da amostra que compareceu. Dentre as que compareceram, outras crianças se recusaram a participar e, para o ensaio clínico, então, restaram 1.144 crianças, que foram alocadas aleatoriamente em 3 grupos. E vocês podem ver que mesmo após a inserção nos grupos, mais perdas aconteceram. Então, é só para mostrar para vocês como é difícil fazer um ensaio clínico randomizado. A gente depende, muitas vezes, do comparecimento dos pacientes, da boa vontade das pessoas, da confiança das pessoas em querer participar do estudo. Então, não é uma tarefa fácil, né? E é super importante também mostrar para vocês essa tabela. Essa tabela são as características dos participantes no baseline. Então, no momento que os pacientes foram alocados, né, em diferentes grupos, a gente tem que conferir se essa randomização foi bem feita. Então, olha só que interessante. Por meio dessa tabela, é importante mostrar que houve um equilíbrio entre os grupos em relação às características apresentadas no baseline. Isso quer dizer que os grupos foram iguais em relação à idade, em relação ao sexo, em relação à etnia, em relação ao número de dentes cavitados, ao impacto na qualidade de vida, à ansiedade em relação ao tratamento odontológico, ou seja, eles pegaram todas aquelas variáveis que podiam causar algum tipo de viés no estudo e verificaram se essas variáveis estavam bem distribuídas entre os 3 grupos. Então, essa tabela nos mostra o quê? Que a randomização foi muito bem feita. Se a randomização não tivesse sido bem feita, o que ia acontecer? Ia ter um percentual maior, ou uma média maior, de algumas variáveis de um grupo em relação aos outros, o que daria uma significância estatística. Então, a gente tem que verificar se os 3 grupos são iguais, verificar se o valor de P está acima de 0,05, mostrando que não existe diferença estatística entre os grupos. Vocês vão ver que todo ensaio clínico tem essa tabela mostrando as características dos participantes do baseline. E nessa tabela 2, que é a tabela de resultados, nós podemos verificar, então, que as proporções são muito semelhantes entre os grupos. Isso significa o quê? Que não houve evidência de uma diferença entre as 3 abordagens de tratamento para a incidência ou número de episódios de dor ou infecção experimentada por esses pacientes com alto risco de cárie. Então, você fazendo o tratamento convencional, você fazendo o tratamento biológico ou fazendo apenas a prevenção, os 3 grupos permanecem iguais. Então, acho que ficou bem, acho que deu para vocês entenderem bem, né? Ficou bem explicado o delineamento do tipo paralelo. Agora, então, a gente vai partir para o delineamento tipo boca dividida. Esse ensaio clínico, né, randomizado com desenho experimental boca dividida, é aquele em que o objetivo é avaliar um tipo de intervenção sobre um dente ou área da boca. Então, esse tipo de delineamento é bastante observado na odontologia, porque ele é desenvolvido na cavidade bucal. Então, aqui são feitos tratamentos diferentes no mesmo indivíduo, dividindo-se a boca em partes. Essas partes podem ser emarcadas, quadrantes, sextantes. Então, a diferença entre os ensaios clínicos em paralelo e os ensaios clínicos boca dividida é que no paralelo, a unidade de observação vai ser o paciente, enquanto que no ensaio clínico boca dividida, a unidade de randomização são as áreas da boca do mesmo paciente. Então, nesse modelo de estudo, cada participante recebe todas as modalidades de tratamento, devendo dessa forma haver a mesma quantidade de modalidade de tratamento e número de unidades experimentais entre os sujeitos. Por exemplo, se a gente vai investigar 3 tipos de resina, é importante que
na cavidade bucal do paciente existem 3 dentes necessitando de tratamento, tá? Nesse caso da ilustração aqui, vocês podem observar que foi testado o ionômero de vidro de um lado, foi testado a resina composta de outro lado. E vocês podem observar que existe um padrão, né, em relação a essa experiência. É o mesmo dente, a cavidade bem semelhante. Então, esse é o delineamento do tipo boca dividida que acontece da forma ideal, né? Nesse tipo de estudo, então, podem ser destacadas algumas vantagens quando comparado aos estudos do tipo paralelo que a gente viu anteriormente. Dentre elas, a necessidade de um tamanho amostral menor. Além disso, nessa forma de estudo é possível minimizar as variáveis interindividuais, né, uma vez que os sujeitos participantes servem como os seus próprios controles. E quando existem variáveis interindividuais, né, eles vão interferir de forma igual nos tratamentos, então vai haver uma diminuição da variabilidade interindividual, o que vai então aumentar o poder do estudo. Já as desvantagens em relação ao delineamento paralelo é quando há risco de um tratamento interferir, né? É o que a gente chama de risco de contaminação de uma área para outra quando da aplicação dos tratamentos. Outras desvantagens, né, podem ser apontadas como o recrutamento ou a dificuldade de captação da amostra, devido à necessidade de cada indivíduo possuir padrões simétricos da doença em todos os segmentos da boca, né, necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Então, isso limita muito a validade externa do estudo. Gente, é muito difícil, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do estudo que eu orientei no doutorado da professora Isabela Fernandes. Ela ia fazer um estudo boca dividida com endodontia em dentes descidos. Ela ia testar, né, uma técnica de tratamento endodôntico em dente descido, que é convencional, e testando uma técnica que está sendo uma técnica nova, que já tinha sido experimentada apenas em dentes permanentes. Então, o critério, né, de precisar de ser dentes que que apresentavam as mesmas características de ambos os lados, isso dificultou demais de encontrar a amostra. Então, às vezes a gente encontrava um dente, esse dente tinha lesão, por exemplo. No outro dente já não tinha lesão. Então, aí já não tinha como a gente fazer boca dividida, porque na boca dividida, os dentes têm que estar com as mesmas características, né, em relação ao que a gente está investigando. Então, essas são as principais desvantagens e dificuldades desse tipo de estudo. Então, para finalizar, eu vou apresentar um artigo em que foi realizado um protocolo, ou também a gente pode chamar de um projeto, de um ensaio clínico randomizado boca dividida, que teve o objetivo de comparar a efetividade da coroa de zircônia com a coroa de aço, em comparação com a coroa de aço. Então, por que os autores propuseram esse artigo? A coroa de aço tem sido clinicamente eficaz, né? E é uma opção segura de restauração. No entanto, ela é frequentemente recusada pelos pais por razões estéticas. Então, eles preferem restaurações convencionais com resina composta ou com cimento e ionômero de vidro, se o tipo de lesão permitir. Só que, no caso de restaurações, né, em que a cavidade está muito extensa, esses materiais possuem algumas limitações. Então, a coroa de zircônia, por ser estética, né, pode ser uma boa alternativa. Então, a hipótese desse estudo é que a efetividade, né, é aquele estudo, o ensaio clínico de equivalência, ou seja, a efetividade da coroa de zircônia será equivalente à coroa de aço. Se a coroa de zircônia for equivalente à coroa de aço, já está ótimo, porque a coroa de zircônia já tem o benefício de ser estética, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou até mandar esse artigo, né, para vocês poderem estudar esse protocolo, porque é muito importante, porque, né, a partir desse projeto de pesquisa, vocês podem pegar como base para fazer outros projetos de vocês. Por esse fluxograma, os autores inseriram, então, os critérios de inclusão e de exclusão, né, da amostra dos participantes do estudo, a randomização, o tempo de acompanhamento, os objetivos primários e os objetivos secundários. Então, é um artigo assim, que detalha muito bem, né, o projeto
da pesquisa que será realizada do ensaio clínico boca dividida. E para finalizar nossa aula, eu achei super interessante, né, trazer esse parágrafo que eles colocaram nesse projeto, no artigo, porque, como eu disse para vocês anteriormente, um projeto bem feito, um projeto que prevê os problemas que vão acontecer, é um projeto robusto, que vai dar um estudo bom, né? Que vai dar origem a um bom estudo. Então, é super importante que a gente vislumbre, né, as possibilidades de problemas durante o decorrer do trabalho. Então, eu recortei esse parágrafo em que os autores falaram dos possíveis problemas que vai ser alcançar a amostra necessária por meio do recrutamento de crianças com lesões equivalentes em cada par de molares tecidos. Então, o que foi necessário fazer e buscar recrutar essa amostra em vários locais de atendimento de odontopediatria. Eles fizeram assim um recrutamento em vários locais, né? Porque é muito difícil realmente encontrar pares de molares, né, da forma que é necessário para o desenvolvimento desse estudo. Porque não adianta eu comparar uma coroa de zircônia, por exemplo, no incisivo e uma coroa de aço no molar, né? Totalmente diferente. A gente tem que pegar pares de dentes e os dentes têm que ter o mesmo padrão de lesão. Então, para a gente conseguir alcançar uma amostra grande, né? Assim, a gente tem que pegar, recrutar pacientes de vários locais, né? Que foi o que esse pessoal fez, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão planejando fazer, na verdade, porque isso aí é um projeto de pesquisa. E foi a nossa maior dificuldade também no estudo que eu relatei para vocês, no estudo da professora Isabela Fernandes. A gente não conseguiu finalizar o estudo. A gente começou a tese, mas não conseguiu finalizar porque a gente não conseguiu a amostra, tá? Então, assim, o que eu trouxe para o que eu ia trazer, né, de ensaio clínico era isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem me mandar e-mail, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? E espero que as nossas próximas aulas já sejam presenciais, gente. Nossa, tô torcendo muito, tá? Para que isso aconteça. Beijo para todos.